Vamos falar sério aqui, né? Comprar ações não é nada barato. Às vezes você precisa de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais para ter algum resultado. Mas o que muitos investidores não sabem é que existe uma forma muito mais barata de operar na bolsa. Com 500 reais em calls, você consegue movimentar uma quantia proporcional a dezenas de milhares de reais em ações. E se a ação subir forte, essa call pode se valorizar muito mais do que as ações. Mas tem riscos que a gente não pode ignorar. Se a ação ficar lateral ou se cair, essa sua call pode ir para zero. E quem comprou pode perder dinheiro sim. Então o que eu, Felipe Figueira, faria com 500 reais em compra de opções para diminuir o risco e de forma mais didática possível para você que está começando no mercado de opções? Tudo sobre compra de call com pouco dinheiro. Vamos embora. A compra seco de opções realmente é a porta de entrada no mercado de opções. Isso aí é inegável. Não por conta de valorização ou promessas irreais, mas simplesmente porque é uma escola. Quando você aprende compra de opções, sabendo dosar da maneira correta, que eu vou falar aqui com você ao longo desse vídeo, você entende sobre os vencimentos, você entende sobre a passagem do tempo, sobre break-even, né, que é o quanto que a ação precisa subir para te entregar resultado. Então, realmente, eu sou um defensor de que compra de opções é uma escola para quem está começando no trade de opções. Agora, o outro lado da moeda é claro, né? Tem riscos envolvidos. Opções são contratos derivativos, você tem que saber como se posicionar para conseguir buscar resultados. Então, se eu estivesse começando do zero hoje, esse seria o caminho que eu seguiria. Então, presta muita atenção nesse vídeo. Você compra uma call quando você tem uma expectativa de alta para aquela ação. Por exemplo, você está de olho ali numa Petrobras. Pô, acho que o Petrobras vai subir porque é o petróleo, porque era a guerra, não sei o quê, e por isso eu quero comprar uma call para participar dessa alta de Petrobras. Então, beleza, você paga um prêmio. Em opções a gente fala de prêmio, preço da opção, que ou você paga, adianta esse prêmio, você imagina que algo vai acontecer, você se alavanca nesse sentido, ou você vende e você recebe, que são outras estratégias que eu também falo aqui no canal, mas o prêmio é isso, é o preço da opção que ou você paga ou você recebe. Só que na compra de call a seco, você paga esse prêmio com expectativa de alta. Então você está com uma visão o quê? De alta, uma visão altista para essa ação, né? Por isso que você está pagando esse preço. Porque aí você tem o direito de comprar a ação no preço pactuado lá na data. Preço pactuado e data. Por exemplo, uma ação está ali a 30 reais, né? E você olha uma call, uma opção de compra, te dá o direito de comprar essa ação nos mesmos 30 reais. Vamos supor o seguinte, né? Você imagina que a ação não vai subir muito, vai ficar por ali, naquele preço que ela está agora, né? Para isso você paga 50 centavos. Para ter esse direito, você paga 50 centavos. Exemplo teórico aqui, né, com você, né? Então a call, ela tem o prêmio de quê? 50 centavos cada uma. No mínimo 100, né? Então 50 reais ali que você poderia estar investindo numa compra de call. Daqui a pouquinho eu vou falar o mínimo que a ação tem que subir lá no vencimento para que entregue resultado para quem compra essa call. Calma aí que a gente já vai entrar em detalhes dessas contas, tá bom? Mas o importante é você saber o seguinte: você está com uma alavancagem, uma grande alavancagem. Por isso, o seu poder de fogo, como ele é elevado, você não deve, em hipótese nenhuma, numa compra de opções, seja compra de call, compra de put, colocar um capital excessivo. Senão você incorre o risco de tomar um loss muito pesado. Preste atenção nisso. A sua alavancagem, ela pode ser de até 30 vezes. Por mais que você esteja comprando a opção, e o máximo que você pode perder é o que você está comprando, a sua alavancagem está muito alta. Por mais que seja diferente, por exemplo, de índice futuro, outras formas de alavancagem que ficam meio difíceis de você ver, na compra de opções você sabe exatamente quanto você pode perder, que é o que você investiu, o valor total que você investiu. Por exemplo, com 500 reais, aquela opção que a gente falou que custa 50 centavos, eu consigo comprar 1.000 opções. Como a opção está na linha do dinheiro, que aí já é um tema um pouco mais avançado, vamos botar um delta 50, né, na linha do dinheiro, então você está equivalente a 500 ações. Então, com 500 reais em opções, você está movimentando o equivalente a 15 mil reais em ações, que são 500 ações, 500 vezes 30, 15 mil. Então, uma alavancagem, nesse exemplo que não é nada irreal, né, um exemplo comum, é uma alavancagem de 30 vezes, caso você esteja ali comprando uma call na linha do dinheiro. Então, a ação ela não precisa subir 50% para essa call subir 50%, porque você está o quê? Alavancado. Pequenos movimentos ali que acontecem no ativo podem fazer a call disparar muito, positivamente ou negativamente também. Se a ação cair, a sua call pode perder valor muito rapidamente.
Mas que valores são esses? Vamos trazer agora dados de mercado. Por exemplo, aqui no nosso dashboard de opções, você consegue estar verificando as maiores valorizações de call e de put, né? Então, no horizonte de uma semana de negociação, quais são os calls que mais valorizaram? Aqui encontra Suzano, Vale e Duque. Então, assim, são muitas opções valorizando acima de 1000% até. Muito provavelmente essas ações não subiram tudo isso nessa semana. Então, aqui no nosso sistema, você consegue estar vendo as opções que mais valorizaram, né? Top 10 valorizações do mensal, semanal, no diário. Então, assim, vamos clicar em call, né? Que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? Então, as calls que mais valorizaram hoje, vamos olhar a semanal, né? Porque ninguém aqui é de fazer day trade e opções, né? O objetivo das opções é justamente você não precisar de alavancagem intradiária. A alavancagem ela é inerente às opções. Você não precisa operar no intradiário, né? Só se quiser, é claro, né? Então, essas opções aqui que você está vendo, Suzano, Vale, que subiram essa semana, é importante se atentar que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, desempenho passado, igual essas opções que subiram no passado, não é consequência de que vai continuar subindo no futuro. Muita atenção nisso. Eu estou te ensinando a operar opções, compra de opções, tá bom? Por exemplo, essa aqui da Vale, vamos olhar o gráfico dela, porque a Vale não subiu 1000 e tantos%, né? Muitas dessas opções subiram mais de 1000%, né? 10 vezes o que você coloca, né? Só que nem todas vão mexer tudo isso, tem opções que vão para zero também, essas são as maiores valorizações, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa opção aqui da Vale, né? O gráfico dela. Nosso sistema você coloca aqui e consegue ver o gráfico dela. Ao longo do tempo, observe como é que essa opção da Vale, né? Tava ali, ó, 1,30 lá em julho, né? Ela veio caindo, veio para R$ 1, para 70 e poucos centavos. Ela estava se aproximando do quê? Do pó, porque a Vale estava caindo, certo? As ações da Vale estavam em queda, até que as ações da Vale começaram a subir e essa opção começou a valorizar monstruosamente. De 8 centavos, a última cotação dela agora está 1,22. Então, quem pagou 8 centavos está com esse 1,22 aí na mão, né? Então, esse é o poder de você fazer uma compra de call. Mas assim, a Vale, né, Vale 3, é uma ação que deu uma boa valorização nos últimos dias, mas também não é uma valorização de, né, 100% nem nada do tipo. A Vale subiu 10%. Significa que toda vez que uma ação sobe 10%, a opção sobe 1000? Não, não significa. Pode ser que a opção esteja mal precificada por algum motivo, não foi tão negociada assim, e a valorização pode ser extrema. O strike também, o vencimento curto, né? No caso desse vencimento de Vale, é um vencimento bem curto. Então, tudo isso ajuda a opção valorizar mais. Mas observe, Vale não subiu tanto assim para entregar aquilo que a gente tinha visto aqui da call da Vale ter subido tudo isso. Então, não precisa que a ação suba tanto. É isso que seduz muita gente, mas atenção, pô. Porque isso aí funciona para os dois lados. Você pode comprar a call 50 centavos e ir para zero. Então, o dinheiro que você está colocando pode ir para zero. Se você entra com todos os R$ 500 que a gente está falando, se você com os R$ 500, você entra tudo numa call só, pode ir para zero, né? Então, o ideal é que você faça isso em 2, 3, 4 ativos diferentes e estratégias diferentes também, né? Compra de put. Eu estou exemplificando aqui na compra de call só, né? Então o risco na compra de call é virar pó, é um risco definido. Você entrando, se você paga 50 centavos, o máximo pode ir para zero. Do chão não passa. Não existe valor negativo de ativo nem derivativo na bolsa. Então na compra de call a seco, o prejuízo máximo é o prêmio pago. Então, numa simulação que eu vou fazer na sequência aqui com você, o máximo que você pode perder, no caso de R$ 500, é os R$ 500. Mas o quanto que a ação precisa subir para realmente valer a pena fazer essa estratégia? Por isso que, cara, a gente aprende opções mesmo simulando, você entendendo o gráfico de payoff. Foi assim que eu aprendi, assim que eu ensino meus alunos. Por isso que a nossa ferramenta do Trader Raiz foi feita com minha própria carne, né? Porque foi assim que eu aprendi e assim que eu ensino o pessoal lá a dominar as estratégias. Na nossa ferramenta, em opções, simulador de estratégias, a gente consegue estar montando e visualizando a estrutura. Antes de você colocar em prática, você tem que saber do que se trata, né? Então, por exemplo, vamos deixar Vale de lado, né? Porque Vale, né, já mexeu e tal. Vou olhar aqui Petrobras, tá? Com intuito educacional, como a gente sempre fala aqui no canal, né? Então, olha só, Petrobras, nova simulação, compra, né? Vou simular, perfeito? Uma operação, o que que é? Uma compra, tem compra ou venda. Você pode comprar ou
vender. Quantidade, vou colocar 100, né, o valor mínimo aqui. E tipo, o que que é? Uma call. Então vamos simular uma call, né? Uma compra de call, compra de call. Vencimento, vou colocar o próximo vencimento mensal, as opções, elas têm o vencimento mensal e os ativos mais líquidos têm um semanal também. Esquece vencimento semanal. Se você está comprando opções, não fica olhando para a próxima semana, que aí fica muito arriscado, o ativo tem que mexer muito, vira um cassino, né? Então não queira isso para você. Então olha só, vencimento, o próximo vencimento mensal, tá razoável aqui, por exemplo. Eu tô gravando no final de agosto, botei lá para setembro, perfeito? Strike, vamos botar um strike. Se Petrobras está agora 41,31, vamos deixar ali próximo da linha do dinheiro, né? 41, 42. O strike, ele é fixo, tá? Você não escolhe qualquer valor, são valores fixos e cabe a você selecionar o mais conveniente para você, tá? A opção está custando 1,42, né? A Petrobras está 41,31 e a opção 1,42, perfeito? Simular então essa perna. É aí que a gente vai entender as opções de fato. Aqui é o valor que a gente paga, perfeito? A gente pagou 1,42. Então esse aqui é o gráfico de compra de opções, né? Compra de call. Quando você compra uma call, o que que você quer? Você quer que o ativo suba, que a ação suba ao longo do tempo, né? Eu vou tirar essa curva aqui no vencimento e você só tem que olhar essa curva laranja que tá aí. Entendeu? Você compra o negócio e você quer que a ação suba e o que você pagou valorize, né? Como todo investidor, você quer que valorize. Por um lado, se o ativo sobe, né? Vamos dizer que ele vá aqui para R$ 48, né? Você investiu quanto? 142. Você investiu 142, você pode ter um retorno bacana. Se o ativo sobe para 48, né, no horizonte de um mês. É muito? É muito, né? Petrobras tem que, né, dar aquela castigada para isso aí acontecer. Mas é isso, você coloca a sua posição de compra de call a favor do que você quer, ou seja, para alta, você se alavanca nesse sentido, sem precisar de tantas ações. Agora, se cai, olha só, o máximo que você pode perder lá, 142, né? Não importa, a Petrobras pode falir, pode ir para zero, não importa. A call, no máximo, pode perder, é o que você está colocando. Nesse exemplo aqui, 142, né? Ah, mas falamos de R$ 500. Eu não acho bacana você colocar tudo numa posição só. Mas vamos botar aqui os R$ 500, mais ou menos, para a gente ter uma noção, né? O quanto que daria para fazer aqui da posição, né? Então, o máximo que você pode perder é, ó, 426, né? Próximo de R$ 500, né? Não dá para operar pedacinhos de opções. Então, bota aí 400 e pouco, menos de R$ 500. Então, se voltar no 48, aquele valor que de um pouco menos de R$ 500, pode virar, ó, payoff no vencimento. É isso que o meu editor vai ressaltar aí, 1.548. Agora, se for ao contrário, né? No vencimento, você pode perder o valor máximo de, o editor está ressaltando aí também, R$ 426. Então, você tem que pensar assim, cara, eu aceito perder pouco para ganhar muito, né? Não adianta, a conta não vai fechar se você toda hora quiser estopar antes da hora, subir um pouquinho, subiu 20, 30%, você já sai, e na hora que desce, você aceita levar 100% de loss. Assim a conta realmente não fecha. Aí já é gerenciamento de risco. Então, essa é a forma de você entender melhor a sua estrutura. Pô, isso aqui subindo significa, ó, lucro e prejuízo. A sua operação, ela tá aqui. É o quanto que você lucra ou tem prejuízo, se estiver acima dessa reta aqui pontilhada, né? E aqui é o strike, é o valor que vai estar, né, nesse eixo aqui, é o valor que vai estar a ação. No caso que a gente está exemplificando, a ação da Petrobras. Quanto mais a Petrobras sobe, a tendência é você ganhar mais, olha só, porque está subindo, está para cá, né? Agora, para lá, observe que o risco é definido, né? O máximo, você pode perder o prejuízo máximo, ele tem ali um limite, é uma reta, né? Assim, né? Então, não importa, a Petrobras pode ir para zero, esse é o valor máximo que pode perder, fica ali achatado. Então, é uma estrutura convexa, você já sabe o máximo que pode perder e para cima, o céu é o limite. Compra de call não tem limite de remuneração, é ilimitado o ganho. Então, quanto que a ação tem que subir para você realmente rentabilizar ali na compra de call, né? Você vai pegar o strike, no caso aqui que eu exemplifiquei, 41, 42, perfeito? E você está pagando quanto? 1,42. Você vai pegar um e somar o outro, porque isso é o mínimo que a ação tem que subir. Então, 41,42 mais 1,42 vai dar 42,84. Esse é o mínimo que a Petrobras, que eu exemplifiquei,
busquei aqui, nesse caso de compra de call a seco, esse é o mínimo que a Petrobras tem que subir. Por isso que a compra de call a seco é uma estratégia mais agressiva. Você precisa que a ação suba e suba bastante para que você tenha um retorno bacana. Agora, se ficar lateral, não é nada bom. Se cair, também não é nada bom, porque você está pagando por isso, entendeu? Você está pagando pelo tempo, você está pagando pela alavancagem, pela agressividade. Para determinados cenários de alta, né, de otimismo, pode compensar. Mas em cenários meio enrolados, né, um certo bololô, uma expectativa, uma tensão, quando a volatilidade também está alta, pode não compensar. Então, muita atenção e cautela na hora de utilizar a compra de call a seco. Por isso mesmo, eu não sairia comprando qualquer call de qualquer ativo. Eu buscaria basicamente duas coisas bem simples, perfeito? A tendência de alta no ativo, ativo em tendência de alta, ou seja, está subindo, só olha o gráfico. Se você vai comprar opções, é bom que você saiba do gráfico, o time, porque é fundamental, cara. Quando você vende opções, você até pode se dar o luxo de não precisar olhar o gráfico, porque você ganha com um cenário mais lateral, que é o mais comum acontecer. Senão a volatilidade não seria, o prêmio da opção não seria melhor na linha do dinheiro. A maior expectativa é que a ação não mexa, né? Isso é matemática. Então, tendência de alta no gráfico é importante, importantíssimo, né? Você esperar uma correção e comprar nessa tendência de alta. E a volatilidade implícita relativamente baixa. Se pagar caro em opções não é bacana. Por exemplo, tem um erro que acontece muito, a ação cai muito, a volatilidade implícita dispara, aí o cara compra a call no fundo, paga caríssimo e a ação sobe, mesmo assim o cara não ganha dinheiro. Por quê? Porque comprou cara a opção, volatilidade implícita cara. Por exemplo, ali no nosso sistema, você consegue estar vendo quais opções que estão com IV rank menor do que 20. Entendeu? A IV rank abaixo de 20 significa as opções que estão mais baratas, né? Então você vai rolando aqui, esse aqui é o nosso sistema, né? Então assim, não, novamente, não é recomendação para comprar, para vender, é a matemática das opções aqui, né? Uma forma de você analisar melhor, educacional, né? Então, por exemplo, Bradesco, Itaú, Ambev, tem aqui algumas ações cujas opções estão mais baratas do que já estiveram. Né? Se a gente abrir aqui, por exemplo, o Bradesco, né, que soltou resultado recentemente e tal, ela está com as opções aqui muito mais baratas do que estava há um tempo atrás, né? Ela soltou um balanço ali, ó, em agosto, né? E a volatilidade ficou bem alta. Então, quem comprou call ali, né, pagou caro pelaquela call, porque a volatilidade é 35%. Aí despencou a volatilidade para 21%. Quanto mais embaixo tiver na volatilidade implícita, mais barato você paga. Se você quer ganhar com valorização, volatilidade importa e muito. Como se não bastasse essa aula de compra de opções, basicamente, agora os três principais erros que o pessoal comete comprando opções, tá bom? Primeiro é comprar pozinho, comprar uma opção muito longe, né, do dinheiro. Se a Petrobras está a 40, você vai comprar uma call a R$ 50, strike R$ 50, pode não compensar. Não olhar a volatilidade, você não viu se está caro ou está barato o preço da opção, aí você, igual eu te falei, você compra cara a opção, a volatilidade cai, a opção fica mais barata, é difícil, a ação tem que subir muito para compensar. Então tem que olhar a volatilidade, jamais comprar opções quando a volta alta, né? Vencimentos curtos demais, aí você está esperando que a ação mexa numa semana, sendo que às vezes ela precisa de um mês ali para mexer, com calma. Então, não cometer esses três principais erros que o pessoal comete. E o quarto é você, claro, não ter conhecimento, né? Não saber como comprar a opção, qual strike escolher, qual o vencimento, tudo isso dentro da nossa mentoria você consegue desbravar e entender melhor, coisa que aqui no YouTube não tem condições de eu ensinar absolutamente tudo. Temos aí nosso sistema, passo a passo, você vai ser orientado em como simular, como no nosso sistema encontrar possibilidades ali de operações, então tudo completo. Se tiver interesse, clica ali em Saiba Mais. E quem vai longe na compra de call, pensa primeiro no risco e aí projeta o ganho. É aí que você consegue estar buscando maior consistência. Comece pelo quanto você pode perder e projete quanto você pode ganhar. Gestão de risco é que faz você ter sucesso ao longo do tempo. Se esse vídeo te ajudou a você entender mais sobre o nosso mercado de opções, mete um like nele aí, manda para aquele seu amigo que está comprando opções nessas salas que tem aí, vocês sabiam o que está fazendo, ter controle é fundamental, beleza? Grande abraço para você, bons estudos, valeu!